Quando o São Paulo descobriu que não tinha o melhor time, descobriu que tem a melhor torcida. Falou, não queremos você, tchau. E trouxeram o Rogério Ceni. Você acha que ele vai voltar o quê? Por R$ 100? Você ligar uma câmera e falar não te credencia a ser um jornalista falando. Olá, pessoas! Sou Antônio Curti, bem-vindo a mais um Além das Linhas. E aí começam os avisos da paróquia, né? Todo vídeo no YouTube, os avisos da paróquia. Mas isso faz sentido, porque a gente está com um canal novo do Além das Linhas há mais ou menos um mês. Então, se você está ouvindo esse programa nos agregadores de podcast, vai lá no YouTube, se inscreve, deixa o like também. Se você está nos agregadores, avalie como 5 estrelas, porque somos 5 estrelas. E hoje eu vou falar de um time que tem 5 estrelas na camisa, com uma pessoa que conhece muito esse time. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Daqui a pouco. Antes, eu vou lembrar você, claro. Isso tudo só é possível graças ao apoio maravilhoso da KTO. Então entra lá em kto.bet.br e, claro, lembrando sempre, está aparecendo o bannerzinho aqui, jogue com responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. E tem promoção legal hoje, hein? Para você que gosta de NBA, fique conosco e mais tarde eu te conto. Meu entrevistado hoje é jornalista há mais de 30 anos e nesta década ele teve uma mudança na carreira dele, porque até então trabalhava só em grandes veículos, inclusive ele ainda faz isso hoje, mas no início dessa década começou junto de um amigo de faculdade, que você conhece também, Arnaldo Ribeiro, um canal no YouTube para falar sobre o São Paulo de maneira jornalística, né? Não só como um torcedor. Então é um canal que eu acompanho, que eu estive, inclusive, num dos programas no Tricolaço, e hoje meu entrevistado é Eduardo Tironi. Vamos juntos, então, para mais uma edição do Além das Linhas. Tironi, obrigado por ter vindo. Sei que você é bastante ocupado, você tem bastante coisa no Band Esportes, no UOL, no canal com o Tironi. Aliás, obrigado pelo convite para ir aquele dia, foi muito legal. No canal com o Arnaldo, Tironi. Oh, meu Deus, desculpa. Mas tudo bem, relaxa, que eu tô acostumado. Eu faço isso tudo umas 10 vezes por dia. Pode deixar, pode deixar. Ai, meu Deus. Canal com o Arnaldo. E obrigado de verdade por ter vindo pra gente conversar sobre sua carreira, sobre São Paulo, sobre futebol. Vai ser uma hora que acho que vai passar voando aí, porque tem muita coisa pra gente conversar. Prazer é meu amigo. Tamo junto. Tô retribuindo o convite, a ida que você teve lá no nosso podcast, o Tricolaço. Estou aqui retribuindo e com o maior prazer. Vamos conversar. Legal. Vamos lá. Tironi, qual a primeira lembrança que você tem de futebol, assim, na sua vida? A primeira lembrança que eu tenho é da Copa de 74. Mas eu era muito criança. Na verdade, essa é a primeira lembrança que eu tenho da minha vida. Sério? Sim, é a primeira lembrança que eu tenho, é a primeira consciência que eu tenho. Eu era muito pequeno, eu tinha 3 anos na época, né? Uhum. Ia fazer 4 alguns meses depois. E é um flash, é um fiapo de memória que eu tenho. Eu estava na casa da minha avó, estava a família toda reunida na casa da minha avó, e eu lembro das pessoas, sobretudo as mulheres da casa, assim, comentando: olha como eles correm, olha como o juiz corre. Eu não sei que jogo era, mas é um fiapo de memória que eu tenho. É a primeira lembrança de futebol, que é a primeira lembrança da minha vida. A primeira lembrança que eu tenho, quando eu vou para trás da minha infância, qual é a primeira coisa que eu lembro? Eu lembro dessa cena. É um fiapinho de memória da Copa de 74. É uma lembrança mais agradável que a minha. Qual é a sua? Morte de Ayrton Senna. Eu Rapaz. também tinha 3 anos. E também é um fiapo. Eu lembro só de toda hora aparecer o Léo Batista. Eu não sabia que era o Léo Batista, obviamente. Minha mãe chorando, meu pai meio, indignado. E essa é a minha primeira memória. Então, acho que a sua... Não sei se tão mais positiva, né? Porque o Brasil chega com uma expectativa naquela Copa. Eu não lembro que jogo era nem nada, mas... o Brasil estava com experiência. Era tricampeão, podia buscar o tetra e tal. Mas é a primeira coisa que eu lembro, assim. É engraçado que eu lembro quase... Isso eu lembro, claro, um pouco mais da Copa de 78, eu já era maior. Mas eu não lembro muito mais da Copa 78, mas em 74 eu tenho essa lembrança e é o primeiro fiapo de lembrança da minha vida, assim, é isso aí. E a primeira lembrança de um estádio, em qual que é? Foi a primeira vez que eu fui... Quer dizer, o primeiro estádio que eu fui de verdade foi o estádio da minha cidade, que eu sou de Santo André, né? Eu morei lá, então eu fui, a primeira vez que um estádio que eu fui foi no Bruno José Daniel, que é um estádio pequeno. Uhum. Era perto da casa onde moravam meus pais. Mas aí, de experiência de estádio, foi a primeira vez que eu fui no Morumbi. Tinha 9 para 10 anos, foi uma derrota. O São Paulo perdeu a final pro Grêmio de 81, né? E, na verdade, a primeira lembrança, eu lembro que perdeu, foi triste, não sei o que e tal. Mas aquele negócio foi tão impactante para mim que é como se essa derrota ficasse meio diluída na história, né? Porque a experiência de estar lá... Por quê? Porque o Morumbi foi a maior coisa que eu tinha visto na minha vida, maior em tamanho. Um prédio, sim. Eu olhei e falei, cara, esse negócio é muito grande. É. E quando você entra,
O antigo Maracanã tem essa mesma visão, né? Você vai entrando e parece que o estádio não... Você vai, não, mas tem mais, tem mais, tem mais. A hora que você entra, é uma imensidão. E foi aquilo. O estádio estava lotado, aquela coisa. Foi a maior multidão que eu vi na minha vida, o maior barulho e tal. Então, esse negócio foi muito, muito impactante, assim, para mim. Puxar para o presente rapidinho. Você acredita em algum plano de reforma do Morumbi que vai sair? Eu ouço isso desde que eu sou criança, basicamente. Lembra? Morumbi 21. Isso, já Puta, teve isso aí tem 1000 30 Morumbis. anos, A cara. cobertura do Morumbi é coisa que se fala há 200 anos. Eu acho que acreditar mesmo que vai sair, não acredito. Mas eu acho que agora me parece que, não pela competência do São Paulo, mas por como é o mercado, como são as coisas, é mais viável. Antes, o São Paulo tinha que arranjar recursos, sabe lá onde, para conseguir fazer. Agora ele pode ter W Torre, pode ter gente na jogada aí. Pode ser que saia. Eu não acredito. Eu acho que seria muito legal se tivesse uma modernização. Eu acho que era o jeito do São Paulo voltar a estar na briga na questão dos estádios. Seria legal. Desde que fosse uma reforma, não transformasse o estádio numa outra coisa, como aconteceu com o Maracanã, por exemplo. E mantivesse o que é o estádio, a alma de estádio que o Morumbi tem. Mas eu acho bem difícil, para falar a verdade. Falta pouco tempo também, né? Estão falando sobre centenário, tem 5 anos. É. O São Paulo vai fazer isso em 5 anos. Fala-se mais de 1 bilhão. De onde vai tirar esse recurso, mesmo com financiamento? Não acredito, mas eu já acreditei menos, vamos dizer assim. É mais factível agora. Eu acho que o cenário é menos muito improvável, né? Eu acho. E é uma reforma que faz sentido, né? Que é a extensão do anel intermediário e, teoricamente, a cobertura, que é isso que você falou, um negócio que é falado há... Sim. Acho até que muito a aproximação do anel é mais legal, mais importante do que a cobertura, eu acho também. Pensa num cenário maior, vamos supor que isso aconteça, eu repito, eu não acredito muito. O São Paulo vai ter o maior estádio do Brasil. Vai ser um lugar para 80 e tantas mil pessoas, mais ou menos como o Monumental de Nunes para o River Plate. Transforma as coisas, eu acho. Transforma muito as coisas. O Allianz não pode aumentar muito mais do que até pela questão física. A Neoquímica Arena, talvez, um pouco. Mas para um estádio Mas não chega perto. não chega perto do Morumbi. Acho que seria um negócio para fazer uma nova transformação. E aí você pode fazer com as novas tecnologias, de gramado, do que quer que seja, de tirar gramado, de pôr gramado, de palco, não sei aonde. Acho que é um cenário que poderia ser legal, mas não sei não, viu? Falando no estádio, falando no Morumbi, você acha que... Bom, eu acho que eu senti isso um pouco, eu conversei em outras entrevistas sobre esse assunto. Você acha que o perfil da torcida do São Paulo no Morumbi mudou de 10 anos para cá? Mudou Em muito. que sentido? Eu acho que o São Paulo, primeiro, da era Tele em diante, ele se transformou num clube muito mais popular do que ele era, né? Eu lembro de ter ido no Morumbi com 5 mil pessoas, 1.000 pessoas, Morumbi absolutamente vazio. Hoje, tudo bem que é um cenário, é um fenômeno do futebol brasileiro de elite. É muito difícil você ir num jogo do São Paulo que tenha menos de 30 mil. Esse jogo agora, dessas duas, do Mirassol e Talheres, que eu falei, não vai muita gente, 35, 30. E 30 foi pouco lá contra o Mirassol. Acho que mudou, acho que a torcida do São Paulo ficou mais popular e o torcedor do São Paulo, eu acho que ele se transformou. Tem um cara que mandou, eu não sei o nome dele, é até uma injustiça, porque ele sempre manda mensagem lá no nosso canal. Eu sei que o nome dele lá o nickname dele é Cepa Oficial. E o cara falou uma frase que eu acho muito boa, eu sempre repito, que é dessa época agora do São Paulo de vacas magras que não ganha nada. E assim, quando o São Paulo descobriu que não tinha o melhor time, descobriu que tem a melhor torcida. Foi uma transformação. A torcida do São Paulo carregou o São Paulo no colo nos últimos 10 anos. 10, 15 anos, sei lá. Então eu acho que é isso. Eu acho que a torcida do São Paulo se transformou. Se transformou numa torcida mais atuante, mais presente, mais parceira. Não vou falar fiel, porque fiel é do Corinthians, mas que abraça mais o time, que ama mais do que cobra o time. Eu acho que tem uma transformação bem importante. Embora agora, pós-Copa do Brasil, voltou um pouco, em certa medida, uma torcida que cobra muito, que exige mais do que o time pode entregar e tudo mais. Mas ainda assim, eu acho que essa torcida do São Paulo atual, ela é uma torcida muito mais simpática e muito mais, que tem, me parece, um amor mais incondicional do que a do Tele, a do tempo do Tele, um pouco antes, quando o São Paulo deitava.
É uma torcida mais... Ó, tô aqui porque eu sou São Paulino. Não tô aqui para ganhar. Tô aqui porque eu tô junto. Até porque se fosse pra ganhar, Se ia fosse vir pra muito ganhar, empate esse ano. a galera Eu ia vi um embora. monte. Se fosse para ganhar, os caras estavam na roubada, mas é isso. Ai, qual que foi o momento mais emocionante que você viu no Morumbi? Presente lá. Na vida, foi o Tri da Libertadores, 2005. Eu fui sozinho nesse jogo. Eu morava no Rio, vim do Rio de carro para ir ao jogo. Fui no jogo, São Paulo não ganhava há muito tempo e tal. E aquele negócio foi um êxtase gigantesco, mas eu vou falar também da Copa do Brasil. A final da Copa do Brasil foi muito legal. Essa da Copa do Brasil agora foi a única vez, e olha que eu sou muito chorão. Choro por qualquer coisa. Mas foi a única vez que eu chorei com uma vitória do São Paulo. Chorei, assim. Quando era criança, chorava, quando o time perdia final e tal. Mas dentro do estádio, quando o São Paulo ganhou do Flamengo, eu chorei. Não, me debulhei em lágrimas, mas a hora que eu olhei, eu falei, cara, eu tô chorando. São Paulo foi campeão. Acho que fazia muito tempo, era fila e tudo mais. E era o último título também, né? Era o que faltava. Então... esses 2 títulos aí. E agora era no jejum, né? Era um alívio. Eu chorei. Chorei nesse da Libertadores 2005, eu não chorei, mas eu me emocionei muito. Agora, nesse aqui eu chorei. E foi a única vez que eu, de fato, chorei com a vitória do São Paulo. Comigo ao contrário. Eu de 2005 eu chorei muito porque eu não vi. Sim. Eu até contei no programa com vocês. Eu não vi 90. Já tinha nascido, mas não vi 91, 92, 93, né, os 3 anos mais gloriosos dos anos 90. E então foi meio que tirar um peso das costas, assim, tipo, meu irmão viu, todo mundo viu, e eu não tinha visto São Paulo ser campeão da Libertadores. Então foi o contrário. Na Copa do Brasil eu tava em transmissão e tava fazendo o jogo da NFL e eu saí várias vezes, todo intervalo eu saía pra ver como tava o jogo. E a ESPN, pra quem não sabe, quando teve a fusão com a Fox, tem muita gente na produção, na redação, que torce pro Flamengo. Sim. Então, quando sai gol, eu não sabia se era gol do São Paulo ou se era gol do Flamengo. É uma loucura. O que tá acontecendo? Então, eu fiquei emocionado, mas como eu tava no ar, não deu pra digerir a mesma coisa. Né? É engraçado isso. Não sei se você tem essa sensação que eu tenho às vezes, quando o time, nesse caso, né, quando o time não tinha visto o Tri, depois você viu o São Paulo campeão. Você não se sentia um pouco órfão? Fala, cara, eu não vivi aquilo lá. É como, sei lá, pegar o carro emprestado do pai, da mãe. Tipo, você sabe a história, mas você não viveu. Você não viveu, você não sentiu, você não se emocionou. Então, o isso. título da Libertadores, por mais que exista essa conexão do torcedor de São Paulo com a Libertadores, tinha muito isso. Né? E tinha também, pra mim, teve muito o sofrimento de não ir pra Libertadores. Sim. Porque... ficou um tempo sem ir. Salvo engano, 94 é o último ano até 2004, né? São Paulo tem um jejum de 10 anos sem ir pra Libertadores. Então, a Moby Dick era ainda maior, porque eu queria a primeira coisa que eu queria era ver o São Paulo na Libertadores. E eu vou puxar esse gancho para uma outra coisa. São Paulo volta à Libertadores em 2004, depois de ficar em terceiro lugar no Brasileiro de 2003, que é o primeiro por pontos corridos. Sim. Na época, eu lembro que houve uma discussão muito forte de que o campeonato de pontos corridos ele premiava o planejamento, a execução, todos os times tinham potencial de bilheteria parecido, porque todo mundo jogava a mesma quantidade de jogos, mas ao mesmo tempo não tirou a oportunidade de termos zebras. Sim. Que deixam o negócio tão mais interessante? Total, né? A gente pode comparar com os esportes americanos, né? Que tem playoff e tal. Eu acho isso, e eu não posso mentir, eu adoro pontos corridos. Eu acho que é um campeonato muito legal, porque todo jogo é legal, todo jogo tem um valor importante e tal, diferentemente do campeonato que é diferente. Então eu gosto muito de pontos corridos, mas sim, eu acho que basta você ver os campeões de pontos corridos. Não teve nenhuma zebra. O Brasil não formou nenhum Leicester. Não, nem de perto. Né? Nem de perto. Teve em primeiro turno, o próprio São Paulo chegou a flertar. Chegou ali, o Atlético Paranaense chegou ali e tal, quase. Ficou vice-campeão, foi terceiro e tal. Então, sim, acho que é um pouco, de certa forma, é um pouco elitista, mas de qualquer forma é a forma mais esportivamente me parece mais justa. Sim, é o que parece. Eu gosto muito de pontos corridos, mas eu concordo muito com você, né? Quando é que você vai ver a Portuguesa de novo chegando numa final? Quem não ficou maluco com aquela final, que era Portuguesa e Grêmio, que a Portuguesa foi chegando, quase ganhou. Ou uma final Bangu e Coritiba que teve e tal. Isso a gente provavelmente não vai ver mais, né? Hoje tem muita força da grana e aí
casa com essa história de organização e tudo mais. Antes era só organização. Agora é mais do que isso. Agora é grana. Grana e organização. E isso vai fatalmente reduzir o número de candidatos para sempre. Já está acontecendo. Eu fico levantando essa bandeira solitária aí que estamos vivendo uma espanholização, mas para mim é claríssimo. Pra mim Flamengo e Palmeiras. Pra mim também. E às vezes tem um intruso. É o Botafogo, é o Galo, uma hora ou outra. Mas ali, se você pegar todos os campeonatos importantes, Palmeiras e Flamengo estão ganhando sempre. Uma hora ganha um, outra hora ganha outro, estão sempre chegando. Eu acho que estamos vivendo isso. Mas ainda assim eu gosto de pontos corridos. Acho o campeonato legal. Mas estou totalmente de acordo com você. As zebras sumiram. É engraçado que eu sinto que a torcida do São Paulo que vai ao Morumbi na Libertadores é uma e a do Brasileiro é outra. Cara, eu falei isso recentemente, agora, Não sei se nos outros times isso acontece, imagino que sim, né, Gui? Comentando com o Arnaldo. No Corinthians é a mesma coisa? Ou no São Paulo eu sinto essa diferença? Não, para mim é claro. Para mim é uma grande diferença. Eu fui no São Paulo e Itajeres, São Paulo ganhou aí gol do Luciano 2-1. E fui no jogo contra o Mirassol, que tinha sido 3 dias atrás pelo Brasileiro. Outra parada. Outra história. Primeiro que tinha mais gente, um pouco mais de gente. Na Libertadores, a torcida do São Paulo joga com o São Paulo. Parece que tem um entendimento do que é esse campeonato, de saber jogar esse campeonato. Foi uma vitória por 2-1, que foi suada, graças a um golaço do Luciano. A torcida saiu em êxtase com a vitória. Não teve, ganhou, mas não jogou bem. Não teve nada disso. Foi uma alma lavada mesmo. Foi uma alma lavada. O empate contra o Guarani do Paraguai, que o Luca entra e dá aquela costurada e faz o gol, foi um empate contra o Guarani do Paraguai. A torcida saiu satisfeita. É meu entendimento do que é a competição e acho que é uma devoção diferente. Por isso que a torcida do São Paulo fala, né? As quartas de Libertadores no Morumbi são uma coisa muito especial. E são mesmo. Para mim é muito claro a diferença do modo como a torcida encara a Libertadores e encara qualquer outra coisa no São Paulo. E acho que isso reflete no time também. Não que o time tem mais ou menos vontade, mas é outra pegada, outra história. Rapidamente vou dar um recadinho para vocês. Não vou vender ômega 3, não vou vender iogurte, mas eu vou te contar uma promoção muito especial, especialmente para você que gosta de NBA. Você gosta de basquete, porque não envolve só a NBA. A gente está tendo aí as finais da NBA e as finais do NBB. Eu estou gravando com antecedência, hoje dia 28, mas eu imagino que as finais da NBA vão acabar sendo Pacers e Thunder, né? OKC e Indiana. Pode ser que eu esteja errado, não sei. Né? Pode ser que aí os Timberwolves ou os Knicks cheguem nas finais. Mas seja como for, seja qual final for, a gente tem uma promoção que é o Criar Apostas, envolvendo 3 seleções, então uma múltipla, com odd mínima 3, e aí você pode fazer apostas nas finais da NBA e do NBB. Tipo, vai ter jogo 7, quem vai ser MVP das finais da NBA, coisa assim. Você combina 3. E aí, se não entrar, você ganha uma free bet de até R$50 lá em kto.bet.br. Então, para você que gosta de basquete, para dar um tchan a mais nessa época tão gostosa do ano de finais da NBA e de finais do NBB, é uma promoção bem especial. Consulte, claro, os termos e condições, tem que estar opt-in, tudo mais, então dá uma lida em tudo lá para você participar e ficar ainda mais legal aí a reta final das temporadas do basquete nos Estados Unidos, do melhor basquete do mundo da NBA e também do nosso basquete aqui do NBB, tá? Então entra lá e confira em kto.bet.br e, claro, jogue com responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Agora, vamos voltar para a entrevista. Eu estava indo... Bom, fui para esse jogo ontem e aí eu estava no Uber e aí, por coincidência, o motorista torceu para São Paulo. E eu estava com a camisa e tal. E aí ele virou para mim e falou, você acha que o dia tem que cair? E aí eu falei a mesma coisa que eu disse aquele dia. Tá, legal. Vai cair, vai colocar quem? E aí eu queria entrar nesse assunto com você, porque tanto você como o Arnaldo, muita gente ironiza dizendo que vocês são um dos poucos que defendem a manutenção do Beldia num cenário de mídia que cobre mais ativamente o São Paulo, que a maior parte faz campanha para ele cair. Qual que é a sua visão disso? A gente está na trincheira Zubelover, né, que as pessoas falam. E estamos mesmo. Eu acho que, para mim, é necessário ter um entendimento do momento do São Paulo. O São Paulo não é o time mais rico do Brasil, não é o time mais poderoso do Brasil, não é o time com os melhores jogadores do Brasil, nem de longe, nem de longe. O Zubeldia consegue, com muitas adversidades, fazer esse time fazer o que está fazendo. Tá mal no Brasileiro? Claro, tá muito mal no Brasileiro. Mas tá 14 jogos da Libertadores sem perder.
né? Não é pouca coisa, é o recorde do São Paulo, da história do São Paulo. Tá nas oitavas de final, vai passar, vai perder, não sei para quem? Pode perder, pode acontecer. Mas acho que é um cenário que o São Paulo está tentando se colocar numa fase de reconstrução. Nem sei se vai dar certo, porque é tudo muito obscuro no São Paulo, se isso aí está funcionando, se não está, se está economizando dinheiro, se não está, ninguém sabe. Muito difícil saber do São Paulo. Mas eu acho que é um caminho que está sendo seguido. E acho que esse caminho, com o Zubeldia, ele tem mais chance de funcionar. E a pergunta que você faz, me faço todo dia. Então tá bom, manda o Zubeldia embora. Vem quem? Aí começa os delírios, né? Não, traz o Crespo. Crespo, Então, você acha que o Crespo vai chegar aqui, ó, o cara tomou, todo respeito, um pé na bunda dessa diretoria do São Paulo, falou, não queremos você, tchau, e trouxeram o Rogério Ceni. Você acha que ele vai voltar o quê? Por R$100? O Dorival, que veio da seleção, você acha que ele ia vir voltar para o São Paulo por qual valor? O São Paulo não tem dinheiro, gente. O São Paulo não tem dinheiro e tem isso aí. Zubeldia, diferentemente do que todo mundo está falando, ele usa a base como está usando. Sim. E é uma coisa que o São Paulo necessita. Então eu acho o melhor treinador do mundo? Não. Ele tem problemas, como todo treinador. Mas acho que para este momento ele é importante. E a torcida do São Paulo, para mim, é a maior questão de entendimento da torcida e, para mim, de parte de quem cobre o São Paulo, é o entendimento do que esperar do São Paulo. O São Paulo não ganhar alguma coisa é infinitamente mais provável do que ele ganhar. Infinitamente, não dá nem para discutir. Estamos falando, o Palmeiras, se chegar no fim do ano e não ganhar nada, você fala assim, pô, que fracasso, hein? Gastou 500 milhões e não vai ganhar nada, tá errado. O Flamengo, se não ganhar nada, tá errado. Eu diria mais, o Corinthians, se não ganhar nada com o que gasta, mesmo não tendo, tá errado. Tem elenco para gastar, para ganhar. Agora, o São Paulo, ele tem que fazer esse ano para sobreviver e ver se vai melhorar ano que vem. Esse é o cenário do São Paulo. É difícil para o São Paulino entender isso, porque ele viveu do fim dos anos 70 até meados dos anos 90, não, até mais, até 2008, ele ganhava todo ano sim, ano não. Um pouquinho de períodozinho ali que ficava sem ganhar, mas ele ganhou muito tempo, ele ficou muito tempo ganhando muito. Então tem uma torcida mal acostumada e tem filhos dos torcedores mal acostumados. Eu acho que esse é o problema. E hoje, o momento do São Paulo talvez seja o pior momento do ponto de vista estrutural da sua história desde os anos 80, 90, sei lá. Desde quando surgiu a geração dos menudos lá, que o São Paulo não tinha dinheiro para nada. Milagrosamente apareceram uns caras muito bons, o Cilinho, e formaram um time. É mais ou menos parecido. E agora, com uma concorrência muito mais feroz, com adversários mais poderosos, como é o Palmeiras, como é o Flamengo, como são SAFs e tudo mais, com grana, em que a grana conta muito, não é só organização e estrutura. Estrutura o São Paulo tem, organização nem tanto. Então é um cenário que eu acho que esse é o entendimento que precisa ter. Por que o Zubeldia não deve sair? Porque para esse cenário ele é um cara que para mim funciona. Funciona. Eu não sei quem poderia estar fazendo mais do que o Zubeldia está fazendo nesse cenário que a gente está vendo. Para mim é isso. Nessa comparação de espanholização, bem grosso modo, seria como o São Paulo fosse o Atlético de Madrid, nesse contexto? Cara, o Atlético de Madrid é o Botafogo. É o Cruzeiro, que esse ano pode incomodar. Tá, pela questão da grana. É o Atlético Mineiro, que incomodou outro dia aí, né? Agora, o São Paulo talvez seja menos que isso hoje. Um Valência, assim, por exemplo. Um time que o Valência talvez nem vamos tanto, lembrar, normal. vamos só do ponto de vista de investimento. O São Paulo não contratou ninguém. Fez uma janela vazia, essa janela do meio do ano não vai contratar ninguém. Perdeu peças, na verdade. Perdeu peças, trouxe o Oscar, se livrou de 200 jogadores para ter o Oscar. Eu achei que foi um movimento correto. Isso eu discordo muito do Arnaldo. Ele acha que está errado, eu acho que está certo. Foi uma tentativa válida do São Paulo. Então, o São Paulo está nadando em outra raia. Se o São Paulo conseguir alguma coisa... O que o São Paulo fez no ano passado na Libertadores, as pessoas não colocam em perspectiva. Ele quase passou pelo campeão. Talvez quase foi finalista, para pensar, que eu acho que passaria do Penharol. Poderia passar pelo Penharol e poderia estar na final. Ele quase passou pelo campeão. Ele não passou porque o Lucas, que é o astro do time, perdeu o pênalti e o Caleri também. Foi por isso. Foi por isso que o São Paulo não passou. Então não é pouca coisa com essa situação, com esse momento do São Paulo. É bastante, cara. É bastante. Ah, não, isso é apequenar o São Paulo, porque eu vi o Careca jogar. Eu também vi o Careca jogar, o Raí, vi esses caras todos. Esses caras não existem mais. Hoje é o Luciano, hoje é o Arboleda, hoje é essa turma aí. É outra história, cara. É outra parada. No final dos anos 2000, a gente teve 3 títulos seguidos do São Paulo e
Eu lembro que na imprensa se comentava muito que São Paulo ia virar o Real Madrid e Sim, que ninguém mais ia ganhar do São Paulo, que São Paulo tinha o Refis, tinha Cotia, papipopopó. Isso não acabou virando realidade. sim, E, ao mesmo tempo, o Palmeiras esteve em fases terríveis, o sim. Flamengo passou por muitos altos e baixos, embora tenha sido campeão em 2009. E aí eu te faço, pego esse contexto para fazer o gancho. Essa realidade atual de Palmeiras e Flamengo, você acha que perdura pelos próximos 10, 15 anos com os dois no topo? Ou pode acontecer o que aconteceu com o São Paulo, que estava absoluto no topo, ou soberano, que nem a torcida gostava de falar, e É. aí o jogo virou? Não, acho que dá para, acho que pode virar. Eu acho que pode ao menos equilibrar mais. Eu acho que tem times com potencial para equilibrar esse jogo, né? São Paulo é um, o Corinthians é outro, desde que se acerte alguma coisa. Acho que um ou outro clube pode aparecer para equilibrar mais, né? Vamos lembrar que a gente sai de um cenário em que o Flamengo e o Palmeiras saíram muito na frente, cada um da sua maneira. O Flamengo lá atrás, quando o cenário era bem diferente, ele tomou a iniciativa de falar, bom, eu preciso Por acaso em pôr a ordem, casa né? em ordem. Fez isso lá em 2013. Em 2013, era um cenário muito diferente, com os clubes ganhando mais ou menos igual. A força do dinheiro era importante, mas não era tão importante assim. E foi nessa que o Flamengo conseguiu. Conseguiu com enormes méritos. Todo mundo lembra do Flamengo de 2009, que foi antes Uhum. da Foi reformulação. mais um ponto fora da curva, me pareceu Já na era um ponto época, fora da curva, né? completamente. Era um campeonato completamente improvável. Foi um campeonato que, de repente, o Adriano e o Pet começaram a jogar que nem Desequilibrado. loucos e acabaram com o campeonato, ganharam. Agora, o Flamengo, que é o pós-Patrícia Amorim, eu morava lá, eu lembro bem, o do Bandeira de Melo e da turma do Bandeira de Melo, ganhou uma Copa do Brasil lá no meio do caminho, que foi também quase uma obra do acaso, mas um cenário de muito maior equilíbrio, repito, que hoje não existe. E foi indo. O Flamengo também lutou para não cair, também fez campeonato ridículo, até a coisa começar a andar. Até em 2017, 18 em diante, começar a ser um time poderoso. Até aí chegou 2019, Jorge Jesus e tudo mais. Palmeiras é a mesma coisa, de outra forma, né? Ele teve Uhum. o. Eu sempre falo isso, o Palmeiras pode ficar bravo, mas na história do São Paulo, o São Paulo não teve o Paulo Nobre, né? Não teve um cara que chegou no São Paulo e falou: olha, eu vou Colocar bancar isso dinheiro. aqui Uhum. e a gente vai virar o jogo. Virou, foi muito legal. O que o Palmeiras fez depois foi incrível, né? Se estruturou e tal. Aí veio a Crefisa, a Leila e tal, e pá, e mais. E aí se estruturou. Então esses dois clubes, eles têm esse cenário favorável por méritos próprios, detalhe, só Sim. não estou tirando mérito de nenhum deles, num cenário em que estava todo mundo muito meio perdido, e ainda está um pouco. Agora acho que estão começando a tentar equilibrar o negócio. Só que eles estão muito longe. O Flamengo e o Palmeiras estão muito longe do resto. Para chegar, eu acho que vai chegar. Novas cotas de TV, Libra, novos acordos de TV, novos acordos de patrocínio, muita grana de patrocínio agora, enfim. Tem muita coisa que dá para equilibrar o jogo. Porque esse jogo, eu acho que na elite, ele não é mais equilibrado, ele não faz mais a diferença com aquilo que o São Paulo fez muita diferença durante muito tempo, estrutura. Uhum. CT, primeiro clube que teve CT, pá, São Paulo, depois o CT de Cotia, o Morumbi, não sei o quê. Era uma coisa que o São Paulo nadava sozinho. Agora todo mundo tem Todo isso. mundo tem, exatamente. Todo mundo chegou no São Paulo. Todo mundo chegou no São Paulo. Uhum. E E aí, ultrapassou até, eles em alguns ultrapassou. pontos. Aí, agora a briga é pela grana. Quem tem mais grana, quem tem mais não sei o quê. E aí o Flamengo e o Palmeiras estão lá em cima. Os outros clubes tendem, quem se organizar, a chegar. Acho que vai demorar. Vou dizer aí que deve ter mais alguns bons 5 anos aí, 4, 5 anos, para que tenha o equilíbrio. Mas acho que equilibra. Não sei se vai ser uma coisa eternamente como é Barcelona e Real Madrid, não acho. Você falou da final de 2005, de ir no estádio e tal. Como que era para você naquela época e até alguns anos depois? Porque tanto você como o Arnaldo, vocês revelam que torce para o São Paulo, Sim. depois no YouTube. Você ia escondido, com uma jaqueta, torcedores te identificavam. Ah, na verdade, acho que teve uma mudança bem importante recente, né, sobre isso. Quando eu comecei na minha carreira, não é que era um tabu, mas era quase que não recomendável que você É, falasse seu time, é. não, isso aqui é imparcialidade e tudo mais, tal. E eu também entrava nessa. Pô, não é que eu não falava que time eu torcia, só Era uma falava se alguém me proteção. perguntava, É. né, como se isso fosse uma coisa absolutamente relevante e tal. Com as redes sociais, com o YouTube, com uma segmentação cada vez maior, mais relevante,
da cobertura, eu saí da ESPN, não falava que eu era São Paulino lá abertamente, mas as pessoas até mais ou menos sabiam, e criei o meu canal. E no começo, eu ia fazer um canal sobre futebol. Aí a gente foi vendo, daqui a pouco a gente estava fazendo live do São Paulo todo dia. A gente falou, bom, é um canal de São Paulinos. E aí foi. É um movimento que muita gente fez, né? Foi fazendo, porque eu acho que é um movimento do mercado, da profissão, do jornalismo esportivo. Esse é um movimento que não é um tabu você falar qual time você torce. Não é. Né? E você pode ter frieza, o que quer que seja, para você falar de outros times, sendo São Paulino, sendo palmeirense. Eu respeito um monte de gente que faz isso. Então, eu não vejo problema. Como eu ia antes no estádio, eu ia normal. Às vezes alguém me reconhecia, falava, você não é o cara lá da SPN, sou, e tudo bem. Agora não, agora eu vou. E agora eu sou muito mais reconhecido, porque é como se agora eu fosse como eu sou, né? Um deles. Agora você é dos nossos, agora você é nosso, entendeu? E tudo bem, eu levo isso numa boa. Eu acho que, falo da minha parte sem sem modéstia nenhuma, que eu acho que eu consigo lidar dessa forma de um jeito ok. Eu não persigo o Corinthians, ou o Palmeiras, ou o Flamengo, ou o Vasco, sei lá o quê. Quando eu estou no meu papel no UOL ou na Band, eu estou no meu papel de apresentador. E não me incomoda e eu acho que eu não... E no meu canal eu sou um jornalista, tento ser o máximo possível, claro que com minhas preferências clubísticas. Nesses últimos 5 anos, não sei se da pandemia para cá, mas que é meio que contemporâneo com a criação do seu canal com o Arnaldo, mas houve uma proliferação de canais Sim. dedicados à cobertura de um clube em específico. É. É muito raro ter canais nacionais, vamos dizer assim. Sim. Geralmente, quando existe um projeto mais nacional, é mais ligado a algum grupo de mídia, como Sim. vocês fazem no UOL, existe a ESPN, Sport TV, etc. Só que isso não abriu a porta para talvez alguns momentos, algumas pessoas passarem do ponto? Sim, pra caramba. Pra caramba. Muito. Muito e o tempo todo. E vou falar que essa é uma trincheira importante. Eu não recrimino quem produz conteúdo, quem tem o seu canal, não é nada disso. Sim, as ferramentas estão aí para todo mundo fazer. Mas eu sempre falo, acho que é muito importante ter uma diferenciação de que tipo de conteúdo que é. Você tem o conteúdo do torcedor, você tem o conteúdo do jornalista que pode ser torcedor. Eu acho que tem uma diferença muito grande sobre isso. Né? Não é você ligar uma câmera e falar não te credencia a ser um jornalista falando. Qual a diferença principal para você? Eu acho que a diferença é algum nível de isenção, um nível de responsabilidade, sobretudo. Porque a coisa mais simples que tem é você ligar uma câmera e falar não sei quem é grosso, não sei quem não serve, eu tô louco, a torcida tem que quebrar tudo. É a coisa mais simples do mundo. Mas eu acho que quando você se coloca no papel de jornalista, você tem que olhar para essas coisas, né? Como uma vez eu li uma frase muito boa do Marcelo Rubens Paiva. Era alguma coisa que alguém postou numa rede, ele fala, como faz falta um editor, né? Quem é o editor? O cara fala, não. Isso você não pode fazer. Isso você não pode falar. Isso você não pode fazer com que as pessoas ouçam um negócio desse que você está falando. Isso não pode. Isso é impensável. E como nas redes não tem filtro nenhum, as pessoas podem falar um monte de barbaridade. E acho que esse é o prejuízo para a categoria nossa, minha, sua, de jornalista. Porque as pessoas colocam todos no mesmo lugar. E as pessoas não estão no mesmo lugar. Para mim, isso é muito importante, uma diferenciação. Eu não me coloco no mesmo lugar do influenciador que vai lá e fala que o jogador é grosso e que não pode jogar e que tem que bater, que a torcida tem que aplaudir, tem que detonar. Não estou nesse lugar. Não é o meu lugar. Não é e nunca vou fazer isso. E não me coloco nesse lugar. Mas o público muitas vezes coloca. Eu sou muito cobrado. Já teve algum episódio que isso foi delicado para você? Delicado do ponto de vista violento, não. Mas, por exemplo, eu sou muito cobrado numa boa, mas cobrado no estádio. Fala, por que você não vem com a camisa do São Paulo? Você é São Paulino? Ou então mesmo no canal, pô, usa a camisa do São Paulo aí. Eu uso raramente. Usei outro dia aí. Porque eu nunca usei. E não é porque, eu estou aqui porque eu... Não, simplesmente porque eu não usei. Às vezes eu acho que quando eu estou no papel de jornalista, eu não devo usar a
camisa. Por É a mais que eu, separação de igreja e Estado. pois é, por mais que eu possa fazer um canal que é sobre o São Paulo, eu não estou defendendo o São Paulo exatamente. Estou ali analisando o São Paulo no canal. E no estádio eu até fui. Aí todo mundo, pô, aí agora sim, tá com a camisa do São Paulo, tal. Ok. Mas parece uma bobagem, mas é uma diferença sutil que para mim é importante. A maneira como você se coloca. Eu me coloco como um São Paulino, sim, mas como um jornalista que está falando do São Paulo. Não um influenciador que está torcendo para o São Paulo. Embora eu torça para o São Paulo, claro que eu torço. Eu torço para o São Paulo, mas eu não vou. Torço para o São Paulo e gosto muito do Zubeldia. Não deixei de abrir a live depois do jogo contra o Tajeres, quando o Zubeldia se recusou a falar da história da xenofobia e também dos Bobadilha, cartões que ele toma, como um desastre a coletiva dele. Foi um desastre ele não ter falado. Péssima, pior coletiva que ele deu. E cobro, ele não pode querer pautar a imprensa como ele quis fazer. Não pode. Está errado. Está errado. Talvez um cara que gosta de Zubeldia e não seja jornalista e influenciador falando, tá certo mesmo, essa imprensa que se dane e tudo mais, tá errado, o cara tem que defender o São Paulo. Eu não sou assim. É aí que entra a isenção. E para mim. Pô, se eu sou o cara mais isento do mundo, provavelmente não. Isenção é diferente de imparcialidade. Sim, exatamente. Perfeito. Isenção é não ter o rabo preso. Isso. Ou não ter uma agenda oculta, vamos dizer assim. Sim, exato. Eu acho que é uma diferença. Se eu posso ser parcial, talvez mesmo, mas não ser tão isento, talvez em alguns momentos. Não é uma coisa, não é que eu sou uma esfinge da imparcialidade. Claro que eu não sou. Tenho minhas preferências, tenho minha relação emocional com o São Paulo, posso ter me excedido algumas vezes em alguns momentos, mas eu tento fazer. Eu tento ser o máximo analista e menos torcedor possível. Embora, repito, torço muito pro São Paulo. Fico bravo quando perde, fico triste, fico feliz quando ganha, tudo isso. Mas eu tento fazer uma análise. Vamos combinar, se eu fosse apenas um torcedor, eu também queria que o Zubeldia fosse embora. Porque o time não ganha, porque o time só empata, tal, mas manda embora, traz outros caras. Porque aí não tem o lastro da responsabilidade do que você está falando. Exato. Você, nesse momento novo de mais... Não novo, né? Já faz alguns anos, mas... Você, profissionalmente, você é mais feliz hoje do que você era quando você era editor da ESPN? Tô mais feliz. E olha que sair da ESPN foi muito difícil para mim. Muito, muito mesmo. Foi triste, eu fiquei mal, chorei, foi horrível. Já falei isso outras vezes, mas era o lugar da minha vida que eu sonhava em trabalhar. Era o crachá que eu gostaria de ter na vida. Não era Globo, eu sempre quis trabalhar na ESPN, era aquilo que eu queria. Então, quando você sai de lá, já falei isso também, é como você tomar o pé na bunda de uma mulher que você ama. Ela fala assim, ó, tchau, não quero mais você, vai ficar na pior. Mas aí, olhando hoje, tantos anos depois, mas esse processo foi rápido, hoje eu sou bem mais feliz, bem mais feliz. Não vou falar que eu nunca voltaria a trabalhar numa empresa assim como um contratado. Claro que não, nunca vou fechar portas para nada. Mas a não ser que eu precisasse muito. Não. O que mudou? A liberdade editorial? Acho que a primeira coisa importante, eu acho, é primeiro que agora eu me dou o direito de fazer só as coisas que eu quero. Entendeu? Então, quando você trabalha numa empresa como era da SPN, eu não era só comentarista na SPN, né? Eu era editor executivo. Então, eu trabalhava na redação, falava com pessoas, comandava equipe, não sei o quê, programa, blá, blá. E nem tudo é legal, esse processo. Tem a parte burocrática tem do coisas legais, trabalho. Tem reuniões insuportáveis que você tem que ir, tem coisas chatas que você tem que fazer, tem muita coisa chata. Então, a parte legal, que era entrar no ar e falar, era 10% do que eu fazia. E agora é 100%. E agora não é 5, mas é 80%. Mas muito. Então, agora eu faço as coisas que eu quero. Então, eu vou ao jogo do São Paulo porque eu quero, comento os jogos do São Paulo porque eu quero, venho aqui porque eu acho legal, faço o programa no UOL porque eu acho legal, com pessoas que eu gosto, o mesmo no G4, lá no Band Esportes. Então, eu acho essa é a maior vantagem. Só que eu trabalho bastante, trabalho muito. Mas tenho uma liberdade também para dizer, não, isso eu não faço, isso eu não quero, isso não é para mim. Mas, então, essa é a maior vantagem. É fazer basicamente coisas que você tem muito prazer em fazer. Como que é a sua rotina, assim, num dia? Porque as gravações, por exemplo, do podcast do UOL são bem cedo, não são? O ao vivo, né? O ao todo vivo. dia. A minha rotina é bem... vamos pegar um dia como ontem, vai. Foi um dia cheio. Então, eu acordo às 6 e chego no UOL às 7h30.
Eu olho o roteiro, discuto o roteiro, parará do programa. O programa vai dar 8h30 às 10. Aí às 10h15 eu vou embora, dar aquela conversadinha depois do programa, foi bom, foi ruim. Vou para casa, como alguma coisa e vou para a Band. Olho o roteiro, também discute o que for tal. Daí tem o programa na Band da meio-dia às 2. Aí num dia como esse de jogo do contra o Talheres, né? Aí depois eu saio, almoço e já fui pro estádio. É porque foi um jogo cedo, né? 7 O horas. jogo foi 7 horas. Aí jogo, live. Aí eu tinha uma coluna, que eu tenho uma coluna duas colunas que eu tenho no Band Esportes e outra no Lance, então eu tinha que escrever a coluna, escrevi. E eu estava na minha cama, banho tomado depois, 00:30 ontem. Tem dia que é bem pior, né? Porque o dia que o jogo é 9 e tal. Porque aí você vai dormir 2 e cacetada da manhã, aí você Não, e dorme. até dispersar ali na Roberto Gomes Pedrosa, até sair do estádio, mais 40, 50 minutos. Então esses dias que os jogos são mais tarde, esses são mais sofridos. Porque aí eu chego em casa 2 e sei lá o quê e acordo às 6. Aí é mais difícil. Tudo que você faz, o que você mais gosta? É a live depois do jogo? Acho que depende muito do dia, sabe? A live depois do jogo está certamente nas coisas que eu mais gosto de fazer. Mas Por quê? Pela interação com o público? pela interação com o público, muito. Eu acho muito legal isso. Isso eu acho bem legal. E os programas que eu faço, eu gosto muito do Posse de Bola, mas é porque talvez porque foi um projeto, foi no fim das contas criado por mim e pelo Arnaldo, que a gente apresentou o UOL e deu super certo. Então, é uma coisa meio de pai, assim, De né? pai, tá. Tô lidando com gente que eu gosto muito de trabalhar, além do Arnaldo, que, claro, né, trabalha todo dia, mas o Juca, talvez uma super inspiração para mim, o Trajano, que era o cara da SPN, tarará. Então, o Danilo, o Arnaldo, toda essa turma, eu acho muito legal trabalhar com esses caras. Uma honra, na verdade, né? Sobretudo com o Juca e com o Trajano, que são o Mauro, são super inspirações. Então é isso. Nos melhores dias eu gosto muito de fazer o posse de bola do UOL, às segundas-feiras, sobretudo, né? Que é pós-rodada. Eu acho muito legal. Adoro. Os G4 depois de rodada eu também gosto muito. Engraçado que você falou da coluna, mas eu, por exemplo, eu gosto muito de escrever. E cheguei a ter um site de NFL e tal, não estou mais nele tem alguns anos, mas eu sinto que o comportamento do público no jornalismo esportivo mudou muito, as pessoas não estão lendo mais. Não. Você sentiu essa Muito. mudança Muito. da época lá atrás, do Notícias Populares, dos anos 90, anos 2000? Mais ainda. Eu trabalhei no Lance, né? Fui editor executivo no Lance, mas fui colunista no Lance também. E é uma diferença, para mim, brutal. As pessoas não leem, ou leem muito pouco. Tanto que muitas vezes que eu vou postar a minha coluna assim, nas redes, eu falo. Aí tem lá o título, por exemplo. A penúltima coluna que eu escrevi era sobre Flamengo e Palmeiras. Uhum. E aí o título era Penalidade mínima ajuda o Flamengo, mas o rubro-negro teve outros méritos. Esse era o título. Para quê? Você é um paulista de M, porque você é palmeirense, porque o Flamengo ganhou porque mereceu. E muitas vezes eu coloco um aviso: leiam o que eu escrevi. Leiam, por favor. Não leiam só o título, leiam tudo. E aí lá está explicado: o Flamengo teve 1000 outros méritos, jogou bem, anulou o Palmeiras, fez isso, fez aquilo e tal. Mas eu acho ruim, porque eu também adoro escrever. Não que eu seja um super escritor, mas eu gosto de escrever, gosto muito. Mas é um pouco frustrante mesmo, também. Tenho a mesma sensação que você. Você acha que daqui 10 anos a mídia escrita, assim, pelo menos no esporte, vai morrer, vai virar como o rádio virou para a televisão aberta? Porque o que eu sinto é isso, eu sinto que a mídia escrita, ela virou um nicho. Eu acho que ela vai um ser cada vez ultra-nicho. mais nichada. Vai ser ali para ou super reportagens muito grandes aí que também pouca gente vai ler, tal. Eu acho isso muito ruim, né? Porque tem coisas, né? Não sei se você concorda comigo, que escritas são melhores do que vistas. Sim. Às vezes você escreve uma coisa e ela Eu acho isso do rádio também, pela também, imaginação. também. Às vezes você ouve ou você escreve uma coisa, ela é mais profunda do que você vê, eu acho. Uhum. Então por isso eu acho ruim isso. Eu acho que a visão, nesse caso, os meios de imagem e som, eles são muito rápidos. Sim, Eles são são muito instantâneos. intensos, Isso. instantâneos. Eu acho que tanto podcast, áudio e a mídia escrita e a leitura,
Ele é uma coisa mais uma refeição italiana, assim, Isso, sabe? isso. Entrada, Isso, para prime, você. blá, blá. Isso, exato, para você Degustar, saborear o isso. negócio. Eu acho isso. As gerações que perderem isso, eu acho muito ruim, cara. Pô, a leitura te dá tanta coisa legal, né, cara? Te dá repertório, te dá vocabulário, te dá compreensão das coisas. Uhum. Eu acho ruim, mas acho que estamos caminhando para isso. É, exato. O que você sente falta do jornalismo esportivo dos anos 90, que você praticou? Você se forma no início dos anos 90, né? Sim. E não existe mais hoje. A coisa mais impactante para mim é a falta de corpo a corpo. Em tudo. Tudo. A falta de presença. Então, no exemplo mais claro, né? Quando eu era repórter, você entrava em todos os clubes, você ia em todos os treinos, você via tudo que os caras falavam, você acabava o treino, você entrava e falava com quem você quisesse. Uhum. Era o corpo a corpo. Era assim. Era um jornalismo, né, que o Gay Talese fala da sola de sapato. Você sair na rua e ter histórias para contar. Vou te dizer uma coisa para mim que foi muito impactante recentemente. Teve aquela placa lá que caiu na cabeça do torcedor do São Paulo. Eu não vi nada mais aprofundado sobre. Uhum. Eu cheguei a ver uma matéria no UOL Sim, no dia seguinte, porque eu tava no jogo, sim. e aí foi muito esquisito, porque entrou a ambulância, né? Fica aquela ambulância na perto da pista de atletismo, isso. e a ambulância foi pro Entrou, outro lado, eu fiquei olhando, eu tava no outro lado, eu fiquei, o que tá acontecendo? Isso. E não teve nenhuma repercussão. E depois, né? O Pô, depois. quem são esses caras, meu? Quem é essa família? Vai sempre no estádio, não vai? O cara... Que é o que uma mídia escrita poderia dar. Exato, Né? exatamente. Então, isso para mim faz muita falta. Eu sinto falta disso no jornalismo esportivo, aliás, no jornalismo Como um todo. como um todo. É a falta de presença, é a falta do corpo a corpo, é a falta de você ver uma história e contar essa história. Eu acho que isso é o que mais, para mim, faz falta. Que tem a ver com a escrita, né? Uhum. Quando você perde um pouco a escrita, Da você perde um apuração, pouco do isso também, né? desenvolvimento, sim. Perde um pouco. Você acha que o jornalismo como um todo, pode ser esportivo, mas como um todo, ele saiu do enfoque ao fato para o enfoque na opinião? Muito, mas muito. Cara, olha, eu faço parte disso. Olha todos os canais esportivos. Quantas reportagens tem? Pouquíssimas. Reportagem mesmo, não um relato de jogo, reportagem. Às vezes tem uma entrevista com um outro cara, mas basicamente a programação é o quê? É evento, jogo E opinião, e debate. opinião. E opinião, e opinião. E que funciona, né? Porque dá Uhum. audiência. Isso dá audiência. Mas replica isso para um canal de notícias. Liga aí, a Globo News. Você acha que os caras estão apurando alguma história ou tá lá todo mundo falando, eu opinião. acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo, Pode eu acho até isso, eu acho apurar para aquilo. formar. Mas é o tempo todo debate, opinião. Que é mais ou menos o que a gente está vivendo na vida, né? Todas as pessoas opinam sobre qualquer coisa, sobre tudo, o tempo todo, né? Então, tuita aí agora, eu gosto de água. Vai ter 200 caras, você gosta de água porque você é do Sudeste, vem aqui no Nordeste para ver se você vai ter água, porque não sei o quê, ou então a água está contaminada, qualquer coisa. Todo mundo tem uma grande opinião sobre tudo, né? Você sentiu uma diferença muito grande no alcance saindo da ESPN, que é um canal de TV a cabo, assinatura, que tem o Disney Plus agora, tem o streaming e tal, mas disso para YouTube, que é quase uma TV aberta hoje em dia? Muita. Nas ruas, assim, você sentiu... Muito, muito. O que mudou para você? Eu sou... Eu não sei se as pessoas me abordam mais porque eu estou em outro veículo e eu já achei que fosse isso, ou se o alcance é maior. Eu acho que quando você está na TV, e você deve sentir um pouco isso também, tem uma certa cerimônia. Uhum. Tem uma Porque certa... tudo impressiona, né? A luz do estúdio, tudo Tem uma muito... certa cerimônia, você é uma figura um pouco, né, especial, vamos dizer assim, ou sei lá. Quando você está no YouTube, você está mais desarmado, de certa forma, você é um pouco mais natural. E eu acho que isso faz com que as pessoas tenham menos barreira para falar com você. Então, desde o canal, é incomparável a quantidade de pessoas que fala comigo hoje do que falava na rua, assim, do que falava quando eu estava na TV. Não dá para comparar. São mundos muito diferentes, muito diferentes. Mas eu acho que não é porque eu sou mais visto, mas eu acho que é pelo veículo. Pelo veículo. Quando me perguntam isso, às vezes eu tenho alguns amigos, por eu ter o meu trabalho no YouTube, aqui, na ESPN, em TV, estúdio,
Eu falo que é como se a TV fosse o Vaticano e o YouTube é uma missa. É tipo uma missa numa igreja. Perfeito. É uma puta, ótima comparação. Ótimo. É mais ou Porque menos isso. é todo o cerimonial, Sim, todo o figurino. sim, sim. Eu acho que é bem isso. E aí, quando você está no Vaticano, você não vai falar, oi, Isso. Papa, tudo bem, né? Não é assim. Eu fiz uma comparação, a sua é bem melhor, mas a minha era que é como se na TV você tivesse entrando na casa de alguém. Então você tem uma certa cerimônia. E no YouTube é como se a pessoa estivesse entrando na sua casa. Porque, inclusive, é mesmo, né? No meu Faz todo caso, por sentido. exemplo. Sim. Né? A pessoa tá vendo lá, pô, atrás tem o quadro não sei de quem, ó, a casa do cara é assim e tal. Então, você se sente mais desarmado ali. Acho que para todos os sentidos. Fernando, você morou no Rio bastante tempo, né? Morei. Teve alguma coisa de você. Bom, você falou que você nasceu em Santo André, mas paulistano, paulista, enfim. Sim. E morando no Rio, quando você voltou, você carrega o Rio com você aqui? Durante muito tempo eu tive muito isso, agora deixei de ter. Era uma coisa muito importante. O Rio de Janeiro é uma cidade, bom, porque é uma cidade muito menor do que São Paulo, né? Começa daí. Mas que é uma cidade que você anda muito na rua. É uma cidade da rua. Cidade solar, é uma cidade que é bonita, então você está o tempo todo na rua. Então eu passei a andar muito na rua em São Paulo, mais do que de carro. Tanto que eu não tinha carro. Não tenho carro até hoje. O carro que eu tenho não é meu, é da minha esposa, da empresa da minha esposa e tal. Mas, então, por muito tempo eu não tive carro. Eu deixei de ter carro lá, voltei para cá, fiquei muito tempo sem carro. Eu só tive porque minha Uhum. esposa, um trabalho que tinha carro, tem carro. Então é por isso que eu tenho. E até ando mais de carro agora. Então, essa é uma coisa que eu trouxe. Andar de transporte público, trouxe do Rio também. Eu ando bastante. Eu vou de metrô todo dia, praticamente no UOL. Às vezes não, só quando estou com preguiça que eu não vou, mas eu vou todo dia. Algum aspecto cultural, assim, tipo, carnaval, que é uma coisa Não, carnaval, diferente? carnaval é ótimo. Tem carnaval de rua aqui, mas é uma coisa diferente o Eu carnaval no sempre Rio. gostei de carnaval. Durante um tempo parei de curtir, mas no Rio de Janeiro eu me reconectei com o carnaval. Eu adoro o carnaval. Tanto que eu vou pro Rio todo carnaval. O carnaval de rua, Tá. que no Rio eu acho uma coisa espetacular. Espetacular. Às vezes parece até não combina muito com o meu temperamento, assim, com o jeito que eu sou, mas eu adoro, as pessoas não entendem, mas eu falo, cara, o carnaval, para mim, é uma manifestação cultural tão legal do Brasil, tão legal, mas tão legal, que é difícil até explicar. Talvez seja o símbolo maior do brasileiro feliz, para mim, é o carnaval. Então, isso trouxe bastante. Tanto que eu fui sempre para o Rio no carnaval. Com a minha esposa, eu conheci lá, embora ela não seja de lá, mas morava lá e a gente se conheceu lá. E eu frequentemente vou lá, eu gosto bastante do Rio. Tem uma coisa do carioca que eu acho muito legal, que é meio contrário do que é o paulista, do orgulho que eles têm da Uhum. cidade. E que o paulista é o contrário. O É o paulista contrário. acha tudo uma porcaria, isso aqui é horrível, não sei o quê. Eu nem acho, eu gosto de São Paulo, todos os seus problemas, mas eu tenho uma certa, quase com uma inveja disso, de Uhum. como o Concordo. carioca gosta da cidade do Rio. Foi uma experiência legal morar no Rio. Não vou dizer que foi a melhor do mundo, oh meu Deus, melhor coisa da vida. Teve vários momentos, teve momentos bons, teve momentos bem ruins, mas na média, assim, é um lugar que acho que eu não moraria lá de novo, mas que foram anos muito legais, na média. Qual a diferença do torcedor de futebol carioca para o torcedor paulista? O torcedor carioca é muito mais legal que o paulista. Mais legal? Mais legal. Mais Por quê? legal que o paulista. Primeiro que ele é mais festivo que o paulista. O torcedor paulista é um torcedor mais Mais raivoso, corneta. mais corneta e mais raivoso. Tá? Raivoso mesmo. Ah, não, porque a violência de torcida é igual, tal. É igual, lá também tem Uhum. muita violência de torcida, mas o torcedor carioca, ele encara o jogo, o time, o futebol de um jeito mais festivo, como é o carioca, mais do que o paulista. O paulista é raiva, eu quero ganhar de você, eu quero não sei o quê. Tanto que aqui a gente tem torcida única, não pode bandeira, tem todas as questões. As festas das torcidas cariocas, me perdoem, os paulistas e até o meu time, são incomparáveis. Incomparáveis. Não é só de gritar alto, gritar baixo, de ser apaixonado, não. É o tipo de festa que o futebol é no Rio de Janeiro, são as festas. Tem o fato de você ter um estádio que é simbólico da cidade, São Paulo não tem isso, né? Cada um tem o seu estádio. Uhum. Encravado no meio da cidade, central. O máximo que chegou foi o Morumbi.
Mas o Morumbi era do São Paulo. Era de São Paulo É. e não era e era afastado. E Né? ainda é longe de É. muitos lugares de São Paulo. Então, O Maracanã é central. o Pacaembu, talvez, mas o Pacaembu no São Paulo não usa. Aí Nem ficou o muito associado ao Palmeiras. Corinthians, o Pacaembu Ficou também, associado né? ao Corinthians. E também não se compara, o Maracanã é imenso. O Maracanã está encravado no meio da cidade, é um lugar de todas as torcidas, ou pelo menos foi muito tempo. Eu acho que talvez tenha essa diferença. As torcidas cariocas, assim, de estádio, elas são mais legais que as torcidas paulistas. Para mim, é indiscutível. E olha que eu sou paulista, sou São Paulino, adoro a torcida do São Paulo, mas Mas é diferente. falo isso mesmo. numa boa. Assim. Você estava falando de apuração, de coletiva. Teve alguma ou entrevista, enfim, teve alguma pergunta que você se arrependeu? De ter feito? Que você fez, você falou, putz, fiz merda. Não. Eu tenho uma história que eu já contei. Eu estava começando na carreira, mas eu sempre reconto porque é engraçada. E era uma das primeiras coisas que eu fui fazer na minha vida como repórter de esportes. Eu trabalhava nas Notícias Populares. E aí o Ben Johnson estava voltando para as pistas, depois do doping. Do doping de 88. Tá. E aí o que aconteceu? Ele veio participar do Troféu Brasil. Ele era a grande estrela do Troféu Brasil de 92, se eu não me engano, 92, 93. E aí, Notícias Populares, não pode ser uma coisa, tem que achar uma pauta maluca, não sei o que e tal. Para quem não conhece o jornal, Notícias Populares era o mais próximo de um vídeo do TikTok que viraliza. Isso. A ideia dos caras era viralizar, o próprio nome do jornal diz, né? Notícias Populares. Era um negócio sem filtro total. Ainda mais pós-ditadura, pós-Constituição de 88. O negócio era pro bem e pro mal escancarado. Isso, assim. Exatamente. Para quem ainda tem alguma relação com o jornal, é mais ou menos um The Sun, o que é o The Sun. Isso, um tabloide. Um tabloide sensacionalista. E aí, eu fui pautado pelo meu editor, que é um cara que me ensinou muito, Paulo César Martim, grande amigo meu. Ele falou, não, vai lá e pergunta lá, tem que fazer uma pergunta pro Ben Johnson. Na coletiva do Troféu Brasil. Na coletiva do Troféu Brasil, que tava todo mundo. Mas ele falou qual pergunta você deveria fazer? Falou assim, não, pergunta para ele o seguinte, se o doping, além de atrapalhar ele nas pistas, atrapalhou o desempenho sexual dele. Era essa a pergunta que eu tinha que fazer. Cara, foi no... Quando você tinha? Tinha 22. Não dá pra chegar e falar, não, desculpa, não vou fazer. Não, era uma das primeiras coisas que eu fui fazer. Fui lá e fui, encarei. E aí, o auditório do AMB, tava, o mundo lá, tendo o Ben Johnson. Mas você foi com medo que ia dar merda ou... Bom, eu não sei o desfecho dessa história, mas eu imagino que essa pergunta... Sim, deu merda. Não, eu não fui... Não, eu fui... Acho que eu fui inconsequente. Eu não imaginei que pudesse dar a merda que deu. Tá. Eu cheguei lá e fiz a pergunta. Foi uma das primeiras perguntas. Esse foi o ponto... Da coletiva. Não foi a primeira, mas foi uma das primeiras perguntas da coletiva. Levantei, lá, tirou Notícias Populares, perguntei para ele, e aí perguntei em português. O cara que era o tradutor era aquele Agberto Guimarães, que foi corredor também, mas que falava inglês e era assessor, sei lá o que, do Troféu Brasil, e perguntou. E aí o Ben Johnson respondeu, pergunta para sua irmã. E pá! Saiu da coletiva. Ele abandonou a coletiva? Abandonou. Eu não lembro se ele voltou depois, mas ele... E como que ficaram os outros jornalistas? Queriam tipo, pegar na porrada? Não, ou, tipo, então, um silêncio na verdade, constrangedor? com um clima ruim assim, e até nisso eu não me liguei que tinha dado uma bobagem grande. Até que aí um cara veio falar comigo, quando tiver essa pergunta no final. Pergunta mais pro final, mas falou na boa, assim. Então foi assim. Eu me arrependi de fazer? Não tinha nem o cenário de eu me arrepender, sabe? Eu não imaginei que fosse. Eu era um foca, não sabia que uma pergunta dessa ia dar um problema que deu. Então, mas é que eu me lembro. De pergunta mal colocada, assim, não me lembro. Eu, para ser bem sincero, nunca fui um grande repórter. Né? Entrevistador, então, também não fui um grande entrevistador. Repórter, fui um repórter bem mediano, assim. Tem uma super história que eu apurei e tal. Esse negócio tem um talento muito próprio, né? O cara ser um super repórter, do Faro. Eu, sinceramente... Tanto que eu logo fui para dentro da redação, virei editor rápido. Tive muita experiência de rua, de setorista e tal, mas nunca fui um super repórter. Eu acho que é dom mesmo. Citando 2 nomes, Mendel Bilovski. Sim. Excelente. A Gabi Moreira também. Não, Moreira... uma craque, trabalhou comigo e ela é ótima. Ela era exatamente isso. Ela é movida a isso.
É mais ou menos nessa época que você conhece o Arnaldo, 92? Por Foi, aí? né? A gente fez faculdade junto. Não, a gente conheceu o Arnaldo em 89, né? Na faculdade. A história minha do Arnaldo é maluca, porque a gente entrou na faculdade no mesmo dia, na mesma sala, e foi trabalhar no Notícias Populares no mesmo dia, na mesma editoria, juntos. Mesma coisa. Tinham duas vagas, nós pegamos Destino as duas total o vagas. negócio, né? Aí depois trabalhamos junto na SPN e Mas tal. já quando... no primeiro dia de aula, vocês já se conectaram assim? Foi um negócio... Foi bem rápido, assim. Tinha uma turminha ali, ele, o Maurício Barros, também, que era da turma. Outros caras, Vico Iazzi, que foi do Globo Rural, que era o nosso amigo também. Era uma turma lá que é bastante amiga até hoje, a gente se encontra, somos muito amigos até hoje. Foi rápido, nas primeiras semanas, primeiros dias de aula ali, a gente estudou na PUC, a gente já se conectou. Eu sempre falo isso, eu achava que quando eu entrei na faculdade, eu falei, tem uma coisa que eu entendo muito é futebol. Aí eu conheci o Arnaldo, aí eu me senti um Zé Ruela. Falei, cara, o Por Arnaldo quê? porque ele sabia tudo, sabia tudo. O sub-15 do São Paulo sabia a escalação inteira, sabia não sei o quê. Mas era com o São Paulo isso ou com... Com o São Paulo, com o futebol, mais ou menos, mas com o São Paulo era um conhecimento absurdo, assim, desde aquela época que eu não tinha, nem de longe. Assim. E aí eu falei, cara, eu achei que eu sabia bastante, mas ele sabe mais. E ele sabe mesmo, sabe bastante. Se você não fosse jornalista, você seria o quê? Quando eu fui prestar vestibular, eu pensei em direito, que eu acho que eu faria. Pensei em história, que eu adoro, gosto muito. E uma coisa que é, na verdade, uma frustração minha, gostaria muito de dar aula, de ser um professor. Porque eu tenho paciência, tenho conversa e tal, mas também nunca foi, sabe? Nunca cheguei lá. Acho que eu faria essas três coisas. Quando eu prestei vestibular, como eu falei, né? Eu pensei em prestar direito, mas fui para o jornalismo. E pensei em história, mas daí aquela coisa, quando você tem 15 anos, não, vai ser professor, vai ganhar pouco, não sei o que e tal. Não que eu tenha escolhido uma carreira que eu vou ficar milionário, mas aí eu escolhi jornalismo. Eu gosto muito de urbanismo, de cidades, de arquitetura. Gosto como curioso, né? Eu também, é um assunto que... Eu acho muito legal. Assim, a dinâmica das Mobilidade urbana e cidades, tal, eu eu gosto gosto também. muito disso. Mas acho que eu não teria talento para trabalhar com isso. Sou mais um peladeiro desse negócio. Nesses 30 anos, basicamente 30 anos, 35 de jornalismo, qual que foi o elogio que mais te marcou, assim? Você olhou e falou, putz, estou no caminho certo. Puta, um elogio, rapaz? Pergunta. Não me lembro. Nossa, me pegou muito agora. Grande elogio que eu tenha recebido. Ou, sei lá, um feedback do público. Acho que nessa minha fase de TV, até porque, né, você tem uma penetração muito maior, né? Recebi alguns elogios do tipo, pô, legal, eu gosto de você porque você é ponderado, coisas assim, esse tipo de coisa. Muita gente acha, que eu converso, ou que veio falar comigo, acha que, você se encontrou mais no papel de apresentador do que de comentarista, eu também acho isso. Então, Como âncora mesmo. mas quando alguém chancela isso, eu acho legal. No fim, acho que de novo, sem nenhuma modéstia, eu acho que eu acabei fazendo o caminho direito da minha carreira, né? Minha carreira é legal, fiz bastante coisas que eu gosto, e para mim é o mais importante. Uma vez eu lembro, quando eu entrei no Lance, eu já adorava o Juca, como eu adoro, eu já era colunista, eu já era jornalista, eu entrei para trabalhar no Lance, e aí eu lembro que o Juca fez um elogio porque ele já me conhecia do Lance. Ele já me conhecia da onde? Não, quando eu entrei na SPN. O Juca falou, fez um elogio, acho que é o Palomino, falou assim, contrataram um cara que vocês não vão se arrepender, esse cara é muito legal, é muito bom e tal. Eu adorei, assim, pelo fato de ter sido o Juca, assim. Lembrei agora desse negócio, nem lembrava, mas foi legal. Pironi, se você tivesse uma máquina do tempo para mudar algum momento na história do São Paulo, o que você mudaria? São Paulo teria ganhado a Copa do Brasil em 2000. É a minha resposta. Eu acho que São Paulo, se eu pudesse mudar, eu teria feito alguma composição política melhor para não perder o Morumbi como estádio da Copa. Acho que essa foi uma diferença muito importante. E teria feito um movimento político para não acabar com o Clube dos 13, que eu acho que também
ajudou ao declínio importante do São Paulo. E aí tem muitas derivações, né? O terceiro mandato de Juvenal, coisas que aconteceram ali. Dentro de campo, para mim, acho que a Copa do Brasil de 2000, para mim, foi muito dolorido. E agora o Tirone torcedor, quem que é o maior ídolo do São Paulo para você? Posso falar dois? Um só. Pode ir. O Raí, eu acho que ele transformou o São Paulo num outro São Paulo. São Paulo popular, no São Paulo mundial. Foi esse cara que transformou. E vou dizer que o Raí, como parênteses, eu acho um jogador absurdamente subvalorizado. O Raí foi um jogador absurdo. Absurdo de bom. Foi um gênio. Ele deveria estar em prateleira de quem naquela época? Chega numa prateleira do Romário ou Não, talvez não seja do Romário, porque o Romário foi o artilheiro da Copa. mas tal, uma segunda prateleira daquela época, pelo menos? Cara, ele teve as questões, não foi titular na Copa, por várias circunstâncias, mas o que ele jogou durante um período muito grande foi muita coisa. Por exemplo, ele não é menor do que o Sócrates. Não é menor do que o Sócrates, mas nem de longe. Não é mesmo. Vocês podem colocar os dois no mesmo lugar, cada um da sua maneira. O Sócrates com a sua genialidade e o Raí de outra forma, mas são jogadores semelhantes, são jogadores muito grandes para mim, muito grandes. Acho que ele é pouco reconhecido como um dos maiores jogadores do Brasil. Você acha que ele ficou escondido em Paris? Porque o Paris Saint-Germain não era. Foi uma escolha É dele, hoje. né? Ele poderia ter ido para outros lugares, ele escolheu ir para Paris. Até porque ele é um jogador, uma figura diferente. Eu quero ir para Paris, eu quero aprender uma cultura diferente da França e tal, tanto que ele é relacionado até hoje. Então, esse cara para mim é genial, até ele é completamente fora do perfil goleiro, ostentação, ele é uma outra coisa. Eu acho muito legal isso. E para mim o Rogério Ceni, eu acho o goleiro como a maior figura do seu clube, que ganhou o que ganhou, e ao longo da toda a história demonstrou o amor que ele tem pelo São Paulo, para mim isso é muita coisa, muita coisa. Eu fiquei na trincheira sozinho no final, quando o Rogério Ceni estava no São Paulo, Na última passagem. que eu achava que ele não tinha que sair. E vou dizer, eu acho que, de certa forma, uma coisa que o São Paulo tem hoje, que o São Paulo tem uma alma e o São Paulo não se entrega, é pela passagem do Rogério. Ele colocou esse negócio dentro do São Paulo. Uma briga por eficiência, por perfeição. Essa coisa, para mim, o Rogério tem muito disso. E para mim, isso é o São Paulo. São Paulo é o trabalho. Sempre falo. São Paulo, você resumir, o que é o São Paulo Futebol Clube? São Paulo é trabalho. Vamos trabalhar que a gente vai chegar lá. Não é genialidade, não é sorte, não é alma, não é não sei o quê. É trabalho. Sim, trabalho. E o Rogério, para mim, é isso. Se a gente para pensar que são talvez 4 figuras que dá para atingir com essa palavra: Pelé, Raí, Rogério e Muricy. Perfeito, perfeito. A frase do Muricy, que ele fala, Que é que ele trabalho. falou até talvez de maneira Raivosa, numa coletiva, que é raivosa trabalho, e mas... sem, mas aqui é trabalho. É exatamente isso. Eu escrevi um texto, foi um texto que eu escrevi, esse me deu gosto de escrever, porque as pessoas leram esse texto. E ele vira e mexe, alguém lembra. Foi quando o Rogério saiu do São Paulo. Eu falei, eu vou escrever aqui, por que eu acho que ele não deveria sair? E aí eu falo, porque para mim os clubes, eles têm personalidade, todos os clubes, né, do Brasil. Então, qual é a personalidade do Flamengo? O Flamengo é um clube solar, eu sou o melhor, eu sou o Flamengo, eu sou o maior, eu vou ganhar, eu vou jogar contra o Real Madrid do Ancelotti, eu vou ganhar. O Flamengo é isso, o Flamengo ele tem uma grandiosidade dele mesmo, que ele se coloca como um, né, de uma maneira solar. O Corinthians é o quê? O Corinthians do povo, é do povo, é do sofrimento. A gente vai conseguir, mas a gente vai conseguir ali, ó. sofrendo, Vai conseguir no 1-0, isso é Corinthians, é a alma, é uma coisa da alma. O Palmeiras é o time da trincheira. Todos são contra o Palmeiras. Então nós estamos aqui, nós juntos, é o que o Abel fala. Juntos a gente consegue. Mas eu sinto isso de amigos palmeirenses. Os palmeirenses são assim. Espírito, sim. Questões da guerra e tudo mais, eles são assim, nós estamos nessa trincheira e todo mundo quer ganhar da gente, então a gente não vai. Então eles são fortes dessa maneira. E para mim o São Paulo ele é simbolizado pelo trabalho. A história do São Paulo é isso. Foi, tal, quase que faliu, voltou, construiu o Morumbi no tijolo e não sei o que e tal. Tem aquela história, a moeda cai em pé. Isso aconteceu uma vez na história do São Paulo. A história toda do São Paulo, ela é feita de perseverança. Eu acho que isso é a marca do São Paulo. E o Rogério, para mim, é isso.
O Rogério não era o maior atleta, Uhum. talvez tecnicamente não fosse o melhor, mas ele virou o melhor de tanto que ele trabalhou. A própria história dele virar um batedor de falta, né? Que era Pra sempre caramba. depois do treino, Isso. repetição, 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 Sim. repetição. O cara é a prova que esforço tem recompensa. Eu acho que o São Paulo, para mim, é isso. Tem ainda a ver o Rogério voltando para o São Paulo, em alguma capacidade, seja como dirigente, seja como Cara, eu técnico? gostaria muito. Gostaria muito que ele voltasse, em qualquer circunstância. Acho que, inclusive, que ele voltasse como técnico seria legal. Não agora. Uhum. Não nessa circunstância, nesse momento, tal. Talvez em outro momento da carreira, em que ele tivesse conquistado mais coisas e tudo mais. Embora ele já tenha conquistado bastante, né? Pela idade, pelo tempo que ele tem de trabalho como treinador. Mas eu gostaria muito. Seria um casamento que a gente tem parecido. O Grêmio, que foi campeão da Libertadores com O Renato o Portaluppi, Renato. Renato Gaúcho, sim. O que mais a gente tem? Né? Grandes ídolos que se transformaram em treinadores muito vitoriosos nos seus clubes. Zico nunca foi no Flamengo, Não. foi treinador. Falcão no Inter também. Falcão no Inter não funcionou. Imagina, seria um negócio incrível. Ter uma figura como o Rogério, de novo erguendo uma taça em outra posição. Seria, para mim, incrível. E falando de treinador para a gente ir terminando, essa entrevista vai ao ar mais ou menos entre os dois jogos, é isso, né, Gui? Das eliminatórias. Bom, um dia depois do segundo jogo do Ancelotti, claro, não vou te colocar numa fogueira de quem vai ganhar, mas vamos prospectar mais para frente. Sim. A chegada do Ancelotti resolve um aspecto mental que parece tão frágil do grupo de jogadores da seleção brasileira? Cara, eu acho que espero que resolva um aspecto do olhar que os jogadores vão ter quando eles olharem o banco de reserva que está lá. Eu acho que isso... Que, com todo respeito Isso ao Dorival, não é a mesma coisa. Né? Não é. Eu gosto do Dorival, sou agradecido a ele eternamente pelo que ele fez com a conquista do São Paulo, mas não é como o Diniz não era e como, incrivelmente, o Tite não era. Esses jogadores, todos, a maioria atua na Europa e eu acho que quando ele tem uma figura como o Ancelotti, um dos maiores vencedores do mundo, eles estão vendo, esse aqui é um líder, cara. Esse aqui vai falar as coisas e a gente... Vai ter que abaixar a cabeça aí. A gente vai seguir. Mais ou menos assim, se não der certo agora, tá na nossa conta. Né? Porque o cara tá ali, né? Então eu acho que nesse aspecto, acho que tende a mudar. A mudar. Eu acho que o Brasil passou muito tempo estacionado num lugar, enquanto... Mais ou menos estava falando de São Paulo, né? Que ele foi ficando e os outros foram chegando, foram passando. A brasileira tá meio que na mesma pegada. Isso, né? Muita gente mudou a sua relação técnico e jogador, mudou. Futebol mudou, né? Futebol é um outro esporte, é um futebol que tem 1000 outras valências além da técnica, né? E o Brasil ficou um pouco num lugar ali. Eu acho que o Ancelotti tem capacidade para mexer nisso, para mexer nesse ponto, nesse aspecto de você olhar os jogadores do elenco, olhar para o banco e falar: cara, eu fui escolhido para jogar na seleção por esse cara aí. Esse cara aí, meu, o cara ganhou tudo, tudo. Eu acho que isso mostra até Fazia muito tempo que eu não via uma comoção tão grande numa convocação. Dá muito. Eu respondo por mim. Cara, eu não me lembro a última vez que eu parei e falei: deixa eu ver quem que ele vai convocar. Era tipo algo totalmente... Vejo depois, vai legal. ser os caras lá, tu sei quem é. Fazia muito tempo Há que eu não vi muito uma tempo. repercussão assim mesmo. Putz, não chamou o Neymar, mas não chamou o que tá Isso. machucado, bababá. Dos meus tempos, que quando tinha convocação, sempre tinha Ao foto, vivo, link foto ao no vivo, jornal no às dia vezes. seguinte da galera na frente das casas Bahia, vendo a convocação da seleção. Foi mais ou menos isso, guardadas as proporções geracionais. Mas foi isso. Todo mundo parou para ver, cara. Tava todo mundo comentando: convocou esse, convocou aquele, olha quem veio, não Link foi o ao Neymar. vivo, uma coisa assim. Exatamente. Acho que já mostrou uma mudança de espírito. Totalmente. Acho que esse já foi o primeiro ganho, né? Não sei como é que vai ser, vai ganhar, não vai perder, mas essa reconexão, pelo menos no começo, já foi bem diferente, é muito diferente. Acho que a conexão do povo brasileiro com a seleção brasileira nunca esteve tão em baixa como está agora em 2025? Nossa, fácil. Com folga. Com folga. E se ganhar uma Copa? Isso muda? Acho que melhora bem. Melhora bem. Mas não chega a voltar ao que era? Eu acho muito difícil. Pela relação estabelecida do torcedor brasileiro com a seleção, né? Eu acho que 2002, pós 2002 já era um pouco assim, mais menos, mas o torcedor brasileiro ele não é um torcedor da seleção, né? Diferentemente do argentino. Ele torce quando tem Copa, tal, e
não existe mais o que aconteceu que me fez gostar tanto de futebol, que foi a seleção de 82, e aquela derrota foi mais ou menos a morte do Senna, assim, foi um negócio que abalou o país, né? Não tem mais isso. Uma coisa meio tanto faz. Eu acho que essa conexão não volta nunca mais. Até porque os jogadores são muito desconectados da realidade do Brasil, né? Uhum. Hoje em dia. Mal jogam aqui, né? Sinceramente, tem caras lá que você olha e fala, esse aqui jogou no seu. Ah, tá, esse aqui é aquele que tal. Quantos que você mal lembra de ter jogado no Brasil? Muitos que nem nunca jogaram, né, em alto nível Me no parece que Brasil. o máximo que acontece é como, vou dar um exemplo do São Paulo, Lucas, mas que foi muito breve. Sim, isso mesmo. Isso mesmo. Veio, ganhou rapidinho, foi embora Uhum. e está de volta Agora agora. tá voltando. E você vê como existe uma carência do torcedor. O cara voltou e o São Paulo trata ele como um grande ídolo. Sim, sim. Mesmo tendo sido uma passagem um pouco mais breve, e Os ganhou a caras, daqui a Sul-Americana. pouco, quer dizer, ele tá jogando muito pouco, mas se ele começar a ganhar aí, vai virar, a galera Como o vai... Caleri, em certa Sim, medida, virou sim, por conta da Copa do Brasil. sim. Para terminar, nessa perspectiva, você vê uma possibilidade da Copa do Mundo de clubes ser algo maior no Brasil do que a Copa do Mundo de seleções? Para o povo, para o público, em termos de engajamento? Eu estou muito curioso para ver como vai Eu ser estou bem essas curioso. próximas semanas. Eu só acho que não, porque, na verdade, vai estar restrito a alguns clubes que estão lá, acho que todo mundo vai ver. Sim. Mas a mobilização. A mobilização para assistir, não, acho que como Copa, não. A Copa do Mundo, ela mobiliza quem não gosta de futebol, né? Tá, é isso que eu ia chegar. Mobiliza a dona de casa que não vê nunca, mas acende vela lá Mas no dia pro Brasil e tudo mais. A Copa do Mundo é quase como um encontro familiar, né? Uhum. Anos de Copa tanto que tem aquela história, né? Todo mundo lembra onde estava quando o Brasil perdeu alguma Copa, né? Uhum. Eu assisti não sei aonde, eu estava não Talvez sei com todas. quem. Eu acho que eu lembro Todas, eu lembro todas também. Então, eu acho que é um evento, né? Vou tomar por base minha mãe, que não gosta de futebol. Duvido que ela vai ver o jogo do Palmeiras, do Botafogo, do Flamengo no Mundial. Nem estaria aí. Mas Na Copa do Mundo ela vai parar para ver. Mesmo com a desconexão do povo com a Mesmo com a seleção, desconexão. ainda a Copa do Acho Mundo é a que Copa do Mundo. a Copa do Mundo é outra história. Mas aí eu estou bem curioso para esse Mundial. Acho que vai ser muito legal. E eu queria muito que os europeus encarassem esse negócio de verdade, sabe? Essa é a minha dúvida também. Como eles vão encarar? De um jeito... É muita grana, né? Então acho que eles vão encarar. Mas encarassem Que a tudo vera para mesmo, também, né? sabe? Tudo para. Então seria muito legal se fosse. Porque aí, cara, estamos vendo um campeonato mesmo, né? Não é eu joguei um com o outro e ver quem ganha e tal. Campeonato, gosto, vai dar, acho muito legal. E tem mais europeus entre eles também, porque eu acho que o torneio intercontinental sempre foi um negócio, tipo, não temos muito a ganhar, mas temos muito a perder dos europeus. Isso, exatamente. E agora não, agora é uma Champions League com uma galerinha junto ali. O confronto entre eles, né? Fatalmente vão se encontrar em alguma hora. Então, tem isso. Eu acho que vai ser bem legal, cara. Tô com uma expectativa bem boa. Tirone, se você puder mandar uma mensagem para o Eduardo Tirone de 2035 assistindo esse programa daqui 10 anos e que você não pode esquecer nunca, que mensagem você deixaria para você mesmo uma cápsula do tempo? Uma mensagem. Se eu fosse um cara de 2035 falando para mim? Não, ao contrário. Você vai falar pro cara de você 2035? assistindo daqui 10 anos. Daqui a 10 anos eu vou ter. Será que eu vou estar aposentado? Possível. Vou falar. Valeu a pena. Valeu a pena tudo, as escolhas que você fez. E acho que é isso. Valeu a pena. Eu sou um cara muito, muito feliz na minha profissão. Não sei se era essa a questão, mas... Algo que você gostaria de ver você do passado falando para você do futuro. Acho que é isso. Valeu a pena. Foi muito legal. Eu não consigo, hoje, assim, claro, é mais fácil falar, mas eu não consigo me ver, do ponto de vista profissional, fazendo outra coisa. Eu gosto bastante do que eu faço. Sou o melhor do que eu faço, mas eu gosto muito. Eu acho que eu faço com amor. Para mim, a profissão eu seria incapaz de fazer uma coisa que eu não gostasse. Não conseguiria. Uma coisa que não me desse prazer de executar, do ponto de vista profissional mesmo. Uhum. Ir na academia, que às vezes você não quer, você vai, né? Você tem que ir. Terapia, você faz, mas trabalho mesmo, acho que eu não sei se eu conseguiria. Tenho muitos amigos assim, sabe? E, não suporta o trabalho. Mas vai lá, das 8 às 6, chega às 6, desliga o computador e vive uma outra vida. Para mim, não. Para mim, as coisas são tudo muito interligado. misturadas. Eu acho que se reflete na sua rotina, né? Acordar às 6 horas. Sim.
vai pro UOL, depois Sim, vai sim. pra Band, depois às vezes tem alguma live, alguma coisa assim junto com o Arnaldo. Mas Acho que seria impossível se não fosse, né? Tirone, muito, muito obrigado pelo seu Obrigado tempo. você, meu Espero velho. que você tenha gostado. Foi legal, adorei. Espero mais vezes. Avise o Arnaldo, eu quero ele aqui Avisarei, também. avisarei. Eu fiquei aqui esperando uma pergunta que você ia fazer pra mim, você não fez. É verdade. Qual foi a pergunta que A eu falei? pergunta era: o que você mais odeia no Arnaldo? Essa era a Eu pergunta. esqueci, é verdade, é. Então pode fazer que eu vou responder. Eu O fui que me você mais preparado. odeia no Arnaldo? Eu vou dizer o que eu mais odeio no Arnaldo. O que eu mais odeio do Arnaldo é o fato dele tratar todas as pessoas como se fosse o melhor amigo dele. E eu descobri que isso é uma síndrome, chama síndrome de Williams. Que as pessoas tratam desconhecidos como se fosse amigo. Então abraça e não sei o quê. Por que eu não gosto? Porque eu tô sempre com ele, Tá. eu passo como antipático. Porque o cara é um vereador. Ô, tudo bem, pessoal, verdade, como é que tá? verdade, Como é que tá? Tá tudo bem e tal. E eu sou mais reservado, eu fico na minha. E não parece que eu sou um mala, antipático e que ele é legal. Então eu odeio isso em você, Arnaldo. Eu vou fazer Entendeu? essa pergunta pra ele, então. Pode fazer. Vamos ver o que ele vai responder sobre você. Pode fazer. É isso, Tirone, onde o pessoal pode te seguir, acompanhar. Imagino que Bom. você já acompanha, mas... Tô no UOL todo dia às 8h30 da manhã, até às 10. Depois tô no G4 no Band Esportes, também todo dia, segunda a sexta. E tô no meu canal, o canal Arnaldo Tirone, com um cara que eu odeio, que é muito simpático. No canal Arnaldo Tirone, falando bastante de São Paulo no YouTube. É isso aí. É isso. Obrigado, viu? Obrigado você, obrigado a todo mundo aí, obrigado, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Passou voando essa 1h24. Show. Gente, é isso. Não deixe de colocar nos comentários quem você quer aqui no Além das Linhas pra gente importunar. O Ribeiro não conta, porque já importunaremos ele virar, ok? Mas coloquem aí, a gente vai atrás. Mas factível, tá, gente? Pelo amor de Deus, não falem Raí. Não tem como eu ligar e falar assim, Raí, aparece aqui. Qual é o nosso bairro mesmo? Não vamos falar rua. Indianópolis aqui, ó. Você tem o contato do Raí? O não já temos. Vamos conseguir a humilhação. O Raí é gente fina, ele vem. É isso. Raí, venha, por favor. Seria uma honra. Gente, obrigado pela audiência. A gente volta na semana que vem com mais um Além das Linhas, na quarta-feira, 11 horas da manhã. Da minha parte, fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima.